O Flamengo só tem um caminho, e esse caminho está no hino dele: vencer, vencer, vencer. A galera, a nação comprou esse barulho, comprou essa briga e vai realmente transformar o Maracanã num inferno, numa pressão muito grande. Torcedor do Flamengo, mais um vídeo aqui pro canal. Hoje tem Mengão decisão da Libertadores contra a LDU. Vamos acompanhar aqui as últimas informações do Mengão, preparação para essa partida de logo mais. O Flamengo hoje tem que vencer, é o único resultado que interessa o Flamengo nessa partida de logo mais. Vamos ver aqui a provável escalação do Flamengo e as informações para essa partida. Créditos na descrição, deixa o like para fortalecer. Mas agora bora pro vídeo. Isso. Agora vamos falar aqui do grupo C. Grupo C é o seguinte, minha gente: Central Córdoba 11, LDU 8, Flamengo 5, Deportivo Táchira 0. Amanhã, Flamengo e LDU no Maracanã. Vejam aqui a diferença, ó, de saldo. Central Córdoba 3, LDU 3, Flamengo 0. O Flamengo, se vencer por 2 gols de diferença, ele tira essa vantagem de saldo aqui da LDU. Se puder vencer por mais, é melhor, porque aí ele vai chegar mais confortável, mais tranquilo na última rodada, onde LDU jogará em Quito com Central Córdoba e o Flamengo pegará o Deportivo Táchira já eliminado no Maracanã. Então, galera, vocês estão vendo aqui o quadro, né? E o panorama é o seguinte: amanhã a Conmebol marcou a final da Libertadores para o dia 29 de novembro em Lima. Mas a final da Libertadores para o Flamengo é amanhã no Maracanã. Porque esse jogo ele vai definir a permanência do Flamengo ou não na Conmebol Libertadores. Que jogo importante, minha gente. Que jogo pesado. O jogo mais importante do ano até o momento para o Flamengo. O jogo de amanhã define a vida do Flamengo na Libertadores. Se o Flamengo empatar amanhã, o Flamengo está fora. Ele vai precisar de um milagre na última rodada, vai ter que golear a equipe do Deportivo Táchira, mas aí pode rolar um acerto lá entre LDU e Central Córdoba, ou seja, o Flamengo estará lascado se empatar amanhã. Praticamente eliminado. Se perder, estará eliminado. O Flamengo só tem um caminho, e esse caminho está no hino dele: vencer, vencer, vencer. Não tem outra alternativa. E o Flamengo tem a sorte, isso é um ponto positivo, de fazer os 2 jogos finais no Maracanã. Isso aí é bem interessante e pode ajudar o Flamengo. Tem muita gente fazendo a comparação de que esse jogo de amanhã ele pode ter o mesmo efeito do jogo do Emelec na Libertadores de 2019. E é verdade. Aquele jogo do Emelec ali foi a virada de chave. A partir dali que o Flamengo embalou para conquistar a segunda Libertadores da sua história. E eu me lembro também que com o Abel Braga, em 2019, o Flamengo se classificou na última rodada, empatando com o Peñarol em Montevidéu e no saldo de gols. Foi um sofrimento maluco. Aí vem as oitavas, já com o Jorge Jesus, perde para o Emelec, lá em Guayaquil, lembra? E consegue dar o troco no Maracanã, mas igualou o saldo. Foi para os pênaltis. E nos pênaltis se classificou. A partir desse jogo, o Flamengo mudou a história dele em Libertadores da América, virou a chave. E esse jogo com a LDU amanhã é isso aí. E o ambiente está assim. Uma mobilização da torcida rubro-negra. Estou percebendo isso. A galera, a nação comprou esse barulho, comprou essa briga e vai realmente transformar o Maracanã amanhã num inferno, numa pressão muito grande. Por quê?
vai precisar jogar junto com o time. Vai ser um jogo que tem tudo para ser bem complicado. Pelo seguinte, meus amigos, o Pablo Vitamina Sanchez, argentino, técnico da LDU, que no ano passado era o técnico do Palestino, que venceu o Flamengo lá na fase de grupos, você lembra dele e tal? Ele declarou hoje no Rio de Janeiro o seguinte: sabemos do potencial do Flamengo, da qualidade do time do Flamengo. Quando sai um jogador, entra outro do mesmo nível, do mesmo quilate, é um grande time, mas eles precisam da vitória e vão jogar com essa pressão no Maracanã. Em determinado momento, isso pode jogar contra eles. Ou seja, ele admite, nas palavras dele, que ele vai meter uma baita de uma retranca no Maracanã amanhã. Até porque o empate para a LDU é um resultado muito bom, né? A LDU empatando chegaria a 9 pontos, decidiria em casa na última rodada com o Central Córdoba, onde tem chance de vencer, jogo na altitude e ficaria em primeiro lugar no grupo. Então, para a LDU amanhã, o empate é uma beleza. Ó, eles vão adorar. Então, se preparem. Jogo típico de Libertadores da América. Retranca do adversário, catimba, vão amarrar o jogo. Eles sabem da pressão psicológica do time do Flamengo, que vai ter que ser muito frio, muito experiente. Tem jogadores para isso, que conhecem a Libertadores da América. Eles vão amarrar o jogo. Eles vão provocar. O empate para eles é ótimo. Então, o Flamengo, né, que se prepare para uma noite típica de Libertadores da América. É isso aí. Agora, cá entre nós. E vimos no jogo lá em Quito, que o Flamengo encontrou problemas com a altitude, mas teve a oportunidade de ganhar o jogo. O time da LDU, ele tem mostrado ser uma equipe com limitações. O Central Córdoba tem mostrado ser uma equipe melhor do que a LDU, por incrível que pareça. Então, o Flamengo, jogando o que pode, né, focado na missão, com o apoio da nação, e se entrar em alta rotação, como tem feito em alguns jogos na temporada, eu não tenho a menor dúvida de que o Flamengo vencerá esse jogo amanhã. E é aquela história. O ferrolho vai estar montado, o cadeado vai estar fechado, mas a hora que arrombar a porta, abrir o cadeado e arrombar a porta, que vai ser o primeiro gol, aí tudo pode acontecer. Aí o Flamengo pode deslanchar. E a tendência é que isso aconteça. O Flamengo tem que fazer logo um gol no primeiro tempo e aí as coisas vão fluir. Se puder fazer um gol logo no início, melhor ainda, porque desmontará toda a estratégia que será montada pelo Pablo Vitamina Sanchez, que é exatamente a de fechar tudo. Ele deixou bem claro isso hoje. Meter uma retrancaça. Vai colocar todo mundo lá atrás, o presidente, a mãe dele, todo mundo vai ficar no gol. Duas linhas de quatro, todo mundo fechadinho. E o Flamengo tem encontrado dificuldade quando pega times assim na temporada, mas amanhã vai ter que superar isso. Porque o Flamengo é um time que tem muitos recursos. O Flamengo tem muita qualidade. O Flamengo tem um jogador que está num momento exuberante, que se chama Arrascaeta. Estamos vendo a melhor versão de Arrascaeta, um Arrascaeta artilheiro, o tímido, debochado, artilheiro, tá toda hora, ó, carimbando a rede. E ele amanhã pode ser um cara decisivo. A provável escalação do Flamengo, o Felipe Luiz, ele não facilita a vida dos informantes. É muito difícil saber um time do Flamengo provável para amanhã. Mas uma tendência é Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo ou Léo Pereira e Alexandre. A tendência é que o Everton Araújo seja o substituto do Pulgar.
que com uma lesão muscular está fora. Tanto o Pulgar quanto o Alan não estarão relacionados nos próximos 10 dias. Então o Pulgar não joga, o Everton Araújo provavelmente deve ser o substituto dele. O De La Cruz está voltando ao time. Não jogou contra o Bahia porque estava suspenso cartão amarelo. Arrascaeta e Gerson. E lá na frente é que poderemos ter a repetição da escalação do último sábado, com o Pedro no banco e Michael e Bruno Henrique começando o jogo. Por quê? Porque a intensidade que o Felipe Luiz quer na pressão, na saída de jogo, na marcação alta, a dupla Michael e Bruno Henrique consegue entregar isso. E fez bem esse papel contra o Bahia. Com o Pedro no ataque, a qualidade técnica é absurda, é muito maior. Entretanto, ele não faz essa marcação, por característica do Pedro, ele não faz essa marcação tão forte na saída de bola. E ali já tem um jogador que também não é muito intenso na marcação, embora esteja se esforçando, que é o Arrascaeta. Então, a tendência, minha gente, é que Bruno Henrique e Michael fiquem no ataque amanhã contra a LDU. Polêmico isso, né? Porque o Pedro... Se o Flamengo perder o jogo para a LDU, acabou para o Flamengo. Se empatar, ainda tem chance. Mas difícil também, Mas é difícil. Por quê? Fala, Isa. O que acontece? Se o Flamengo empata, na última rodada o Flamengo vai pegar o Deportivo Táchira. Só que a LDU e Central Córdoba vão entrar por um empate. A LDU garante classificação com empate e o Central Córdoba garante a primeira posição do grupo com empate. A gente não está insinuando nada aqui. O jogo vai ser no Equador, né? Não estou ensinando, mas assim... gente, times jogam com resultado. Sejamos realistas. Entendeu? Se o Flamengo não ganhar amanhã, o Flamengo está fora da Libertadores. Por que os caras vão se digladiar em campo e correr o risco de perder uma vaga se vocês podem empatar e para classificar? E eliminar o favorito. Agora, elimina um favorito, exatamente. Elimina um Flamengo. Exatamente. E já mata a cobra no ninho. Vocês lembram que na semana passada a gente falou que pode acontecer um empate triplo, não é? Todo mundo fechando com 11. Hoje... se isso acontecer, o Flamengo provavelmente também fique fora. Porque o saldo do Mengão é 0, enquanto Central Córdoba e LDU, cada um tem 3 de saldo. Então, quer dizer, nesse aspecto, o Flamengo também... O Flamengo é que ganhando, ele diminui o saldo da LDU e possivelmente... Qual é o saldo da LDU, você falou mesmo? 3. LDU 3, Flamengo. Central Córdoba Flamengo 3 0. e Flamengo 0. Se o Flamengo ganhar por 2-0, ele já passa a LDU, Tudo bem. certo? Mas vamos... E aí fica tem com o 2, Táchira, digamos que ele ganhe de no- 1-0 só, né? Por um gol de diferença. Pronto. Então, ele vai para 1 e a LDU cai para 2. 2, entendeu? Se ele ganhar por 2, a LDU cai para 1 e ele vai para 2. Isso. Então, o E aí interessante é o Flamengo ganhar hoje por 2 gols de diferença. Tudo bem que o Flamengo enfrenta o Táchira depois. É uma Isso, e aí tendência pode de uma fazer sacolada aí. Agora, eu vou te falar, assim, eu ainda acho que o Flamengo vai passar e o Botafogo eu acho que também passa, mas é um achismo, óbvio. É óbvio que a situação tá muito mais difícil do que eu imaginava nessa altura da competição. Sim. Só que é claro, passando da fase de grupos, aí oitavas, mata-mata é outra história. Tanto que o Botafogo ano passado se classificou na última rodada em segundo lugar no grupo e acabou batendo campeão. Agora, pra mim, a grande decepção realmente é o Flamengo, porque se a gente olha todos os grupos... Né? Lembrar, ano passado foi assim também. Se a gente olha todos os grupos, o grupo do Flamengo, gente, é teoricamente tranquilo. Sim. A LDU é chata, mas, o Deportivo Táchira é um time da Venezuela que normalmente não ganha de ninguém. Primeira Libertadores foi lá no Maracanã. Exatamente. Então, assim, realmente é uma campanha decepcionante do Flamengo, né? No grupo D, o São Paulo... é que os jogadores foram tocaiados na chegada do Ninho do Urubu. Gente subindo no... Quando perdeu do... o Flamengo perdeu 2 jogos esse ano. 2 jogos esse ano. Os caras subiram em cima de carro de jogador, começaram a esmurrar capota, capô, vidro. Entendeu? Por causa dessa campanha na Libertadores. Exato. No grupo D, o São Paulo garante a sua classificação hoje. É isso, nação. Informações do Flamengo. Deixar os créditos mais uma vez aí ao canal oficial do João Guilherme.
também o pessoal da Placar TV. João Guilherme falando aí sobre o Flamengo e essa decisão de hoje, né? Hoje não tem desculpa, só a vitória interessa. O Flamengo nessa partida de logo mais contra a LDU, e uma vitória seria ideal, né? Uma vitória com placar elástico, né? Para o Flamengo ter vantagem também no saldo de gols, e a vitória hoje é o único resultado que interessa o Flamengo, né? Se o Flamengo empatar, já está praticamente aí fora da Libertadores, né? Já está praticamente eliminado se empatar nessa partida de hoje contra a LDU. Vamos ver aqui um provável Flamengo, a informação do GE, né? A provável escalação do Flamengo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira ou Danilo, Alexandro, Everton Araújo, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Michael ou Juninho e o Bruno Henrique, né? O Pedro, aqui está o provável time do Flamengo. O Pedro vai começar no banco aí, como foi muito bem explicado, né, pelo João Guilherme aí, principalmente por aquilo que o Felipe Luiz quer, né? Um time mais intenso, com mais intensidade. Vai precisar muito nessa partida de hoje, né? Porque o Flamengo, o ideal já seria, né, marcar um gol ali no comecinho do jogo. A LDU com certeza vai vir ali numa retranca, vai tentar fechar tudo, não vai partir para cima do Flamengo. Então o ideal já seria, né, o Flamengo fazer um gol no início do jogo, já para abrir a porteira e quem sabe fazer o segundo, terceiro. É um jogo bem mais difícil do que foi contra o Central Córdoba, mas eu acredito sim que dá para o Flamengo buscar a vitória dessa partida de logo mais no Maracanã, né? Com certeza vai ter um grande público, a nação vai estar em peso, apoio não vai faltar, e a gente espera, né, que o Flamengo tenha uma postura diferente hoje, né, um time que vai para cima aí da LDU e consiga o resultado, porque hoje só a vitória interessa ao Flamengo. Mas é isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, like, valeu e até a próxima, galera.